O observatório trabalha bem nessa filosofia de desagregar a informação, tá? Quanto mais desagregado a gente tiver a informação, melhor. O que está desagregado, né, a gente costuma dizer, o que está desagregado a gente consegue agregar depois e trabalhar, moldar da forma que a gente achar que é necessário, né? Então, esse é um dos pilares dos dados que o observatório tenta coletar. E a outra questão, como já foi colocada, é a questão da uniformização, né? A gente vive num país de contrastes, a gente tem, nos órgãos nacionais, a gente até tem uma padronização maior, né, para ter informações estado a estado, por exemplo, mas quando a gente vai, por exemplo, para a esfera estadual ou para a esfera municipal, a gente já tem, né, uma grande dificuldade de combinar essas informações, né? Um exemplo disso é uma coisa bastante próxima da gente, que deveria ser uma informação óbvia, né? A gente não sabe, por exemplo, hoje em dia, quantos acidentes de trânsito ocorrem no país. Uma informação que é importante, que é auxiliar nesse sentido, são as informações, por exemplo, de multas no trânsito, né? Se a gente olhar para os dados de multas, por exemplo, no Brasil, né, e essas informações por tipo de multa, por exemplo, álcool, né, capacete, cinto de segurança, eles nos dão uma certa ideia da incidência desses comportamentos, né? Só que daí, quando a gente vai buscar essas informações, a gente tem exemplos muito bons, né, de estados que disponibilizam essas informações facilmente, né, por meio dos sites, dos seus DETRANs. Então, você tem lá uma série de informações que podem ser utilizadas como indicadores de segurança para formular depois políticas, para formular campanhas direcionadas, né, mas em outros locais a gente não vê. Quem sabe tentar padronizar esse registro de ocorrências de acidentes de trânsito em nosso país, para, a partir daí, os DETRANs, por meio dos seus órgãos de gestão, seus órgãos específicos, seja educação, seja fiscalização. Em Santa Catarina, eu represento as duas áreas, né? Infração e educação. Então, talvez fique mais fácil de a gente buscar, mas não é o ideal. A gente precisa ter dados reais, que eu te falei que a gente não tem. Na tua fala ainda, você citou multas no Brasil. Alguns DETRANs disponibilizam os seus dados, mas a gente também tem, de forma nacional, o INFRAEST, Registro Nacional de Infrações de Trânsito, de todos os órgãos de trânsito do país, começando pela União e saindo lá para aquele município mais pequenininho que registra um número mínimo de infrações. Só que também não funciona. Mas só no tocante à infraestrutura, agora, basicamente, naquilo que os leigos acreditam ser infraestrutura, que é conservação, manutenção, sinalização das vias, nós vivemos num momento meio complicado no Brasil. Partindo do princípio do usuário, ele não sabe a quem recorrer quando ele se depara numa rodovia federal com uma má conservação, um buraco na pista. Ele vai logo à Polícia Rodoviária Federal, porque, para ele, de forma leiga, é a Polícia Rodoviária Federal que faz a gestão daquela rodovia. Mas aí ele vai lá e recebe a informação que a Polícia Rodoviária não pode colocar a sinalização, que é o DENIT. Na mesma rodovia, ele vai e questiona o DENIT fala, não sou eu, é a NTT. Vai até a NTT fala, não sou eu, é a concessionária. É algo confuso, né, para o usuário. A gente aqui já sabe de tudo isso, sabe da função de cada um destes, mas o usuário não sabe. Então, nós temos numa mesma rodovia a gestão tripartite, ou mais ainda, não sei quem é que vai auxiliar o usuário, e aí eu não sei quem é que vai me dizer quantos mortos naquela via. Nós não padronizamos nada. Isso ajuda o quê? A manipulação política dos números. Nós regredimos, nós estamos falando da década, teve a reunião de Moscou, de lá para cá, estatisticamente, nós regredimos. A Polícia Rodoviária Federal publicava os seus dados diariamente. Diariamente era publicado no site. A mesma coisa a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Esses dados não existem mais. Aí vem a manipulação sem vergonha dos números usados politicamente. De que maneira? Diz assim, não, neste feriado nós tivemos uma redução do número de mortos e feridos, considerando o aumento da frota, considerando a melhoria das condições econômicas, considerando o aumento da via. Perfeito. Considerando o aumento da via. Ou seja,
Aí veio o Diniz e apresentou os dados da Espanha. A frota aumenta, a população aumenta e os acidentes reduzem.